Aí eu cheguei para essa médica que fazia esse acompanhamento junto com esse de Curitiba e eu disse para ela, falei, doutora, olha a Andréia, isso ela já estava com quase 10 anos. Nossa, Já então estava para completar já 10 foi anos. Um sofrimento até aí. um percurso grande. Só que a vida dela continuava normal, estudando. Então, se você puxar na sua história, né, pode acontecer. Ela é genética, sabe? Então, são coisas importantes. O conhecimento, em primeiro lugar. E não priva a criança, o adolescente, o adulto, da vida social. Diretor, eu posso falar com você? Aí eu tô achando que ela vai falar do filho. Sim. Ela vai falar dela. Da família. Você entende? Então, são momentos que a gente também tem que ter resiliência. Pós-pandemia, eu falo muito nisso, porque a resiliência, ela é tudo. Quando você coloca no lugar do outro, você consegue imaginar a situação e você passa a ter mais paciência. Não sou perfeita e você também não é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente aprende a cada dia mais. E esse aprendizado que é o mais importante. Se você fecha os olhos para os seus erros e não aprende com eles, os erros não valeram a pena. A partir do momento que você erra e você aprende com o seu erro, aí sim valeu a pena o seu erro. Porque você cresceu enquanto pessoa. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Hora Mais com Lourdes Strozziati. É um prazer estar com vocês. E nós temos esse programa devido aos nossos patrocinadores, mas de um modo muito especial, o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. Móveis Plaza tem tudo para você, para o seu lar, para sua casa, e você vai deixar sempre muito mais bonita. E como vocês sabem, todas as quarta-feiras nós temos um convidado especial. E esse convidado fala da sua experiência, nós trocamos ideias. É um bate-papo que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora vou falar do currículo da nossa entrevistada, que é muito especial. Ela é mãe de uma das nossas entrevistadas do segundo episódio. E também é professora, é diretora, tem uma formação espetacular. É especialista em metodologia do ensino superior, especialista em educação, especialista em gestão escolar, em supervisão do ensino superior, orientador educacional e também tem uma formação na educação do campo. Pós-graduada, né, como já disse, e graduada em geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul há mais de 30 e poucos anos. Olha aí. E também é formada pela Universidade Luterana do Brasil e cursou 4 pós-graduações. Maravilha. É uma mulher que dedica sua vida à família e também à comunidade, acumulando histórias e aprendizados valiosos. E tem um detalhe também. Ela atualmente é presidente do Rotary Club aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul. Que currículo, hein? Nossa entrevistada, esse bate-papo vai ser muito legal. E eu estou falando da professora e diretora Jane Mara. Jane, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Obrigada, Lourdes. Adorei esse convite e espero contribuir aqui com vocês hoje, principalmente nessas pautas tão importantes que a gente tem para ser discutido, né? E que sirva para outras pessoas, que a gente possa agregar, né? Conhecimentos e aprender muito também. Ô, Jane, nós temos aqui que lembrar, eu quero que você que está nos acompanhando agora lembrar que
A Andréia, eu estava falando de uma entrevistada, é a Andréia. A Andréia é filha da professora Janimara, falou maravilhosamente bem aqui, sua experiência de vida, mas hoje chegou a vez de nós vermos a perspectiva da mãe. Por que nós estamos falando essa junção da filha e da mãe? Porque a Andréia, ela é portadora da enfermidade celíaca. Você vai entender daqui a pouco mais se você não viu o episódio com a Andréia. Mas nós vamos ver a perspectiva da mãe. Mas, Jane, nós temos um costume aqui que todos os nossos convidados, a gente dá um presente. E o presente já está na sua frente. É essa caneca que é do nosso patrocinador, a Capricho. Então, mais uma vez, com esse presente, seja bem-vinda, Jane. Obrigada mesmo, de coração. E agora, Jane, eu quero dizer para você, como mãe, né, da Andréia, um espetáculo, Jane, eu não posso deixar de falar, foi assim, magnífico mesmo. O que é mesmo essa doença celíaca? Pode nos explicar? Então, a doença celíaca, até muito bem pouco tempo aí, Lourdes, ela era uma incógnita. E não vou falar que era uma incógnita para que nós que somos, né, pessoas que não entendemos da área da saúde, não. Era também para alguns médicos. Nossa! Muito preocupante era essa realidade, sabe? Porque, na verdade, por ser uma doença difícil ainda, de pouco estudo na época, né? Sim. Hoje não, hoje, graças a Deus, a gente já caminhou um pouco, tem muito a ser caminhado ainda. Mas eu tive a Andréia de 6 para 7 meses, coincidiu muita coisa. Eu tive a pré-eclâmpsia na minha gravidez. Então, a Andréia nasceu com 1,5 kg, você imagina. Nossa! Né? E ela não desenvolvia, sabe? Então, os médicos remetiam todo esse problema da Andréia por ela ser prematura. Então, quando chegou, assim, mais ou menos com 1 ano, a gente começou a procurar médicos fora, né? Mas só recebíamos alguma coisa relacionada ao crescimento, né? A falta de hormônio de crescimento. E começamos aquela luta a realizar vários exames. E o que era muito interessante na época, mas que nos deixavam assim, muito mais preocupados ainda, é que esses exames dava que ela era normal, que não tinha nenhum tipo de falta de hormônio de crescimento. E não crescia. Né? Isso passou 1 ano, 2 anos, foi feito um teste de genética nela com 1 aninho. Sim. Uma geneticista aqui de Campo Grande, não deu nada. E aí nós começamos a correr o Brasil, né? Uhum. Vai ali, vai para outros lugares, uns centros maiores, conforme a gente, né, pesquisava, a gente levava. Então, esse diagnóstico, Jane, foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas tem algo muito importante também nessa demora, sabe? Porque quando a Andréia, antes de descobrir que ela era celíaca, então a gente começou nessa rota, né? Uhum. Fomos até em Curitiba também, que foi o último médico, né? Um especialista em crescimento, que não era da área, não era gastro, né? Porque até então todos os especialistas médicos achavam que nós ainda íamos descobrir alguma coisa relacionada com o crescimento, com o hormônio de crescimento. Até menos a enfermidade celíaca. Exatamente. E nessa época, nós tínhamos um endocrinologista lá em Curitiba e outro aqui em Campo Grande, para a gente não ter que ir todo mês para Curitiba. Sim. Por fim, eu percebi que a Andréia não tinha esse problema, não sei. Algo me disse na última vez que nós fomos nesse médico, em Curitiba, que não era o caminho. Não era. Intuição de mãe. Provavelmente. Ou de Deus, né? Também. Aí eu cheguei para essa médica que fazia esse acompanhamento, junto com esse de Curitiba, e eu disse para ela, falei, doutora, olha a Andréia, isso ela já estava com quase 10 anos. Nossa, então já para completar 10 anos. Foi um sofrimento, até aí. Um percurso grande. Só que a vida dela continuava normal, estudando,
fazendo academia, ela fazia street dance, na época que a gente tinha a academia da Keiliane, né? Sim. E a Querubins. Então, assim, ela tinha uma atividade física, né, bem atuante, e que isso vai depois ser uma coisa muito, assim, importante para a gente entender muitas coisas. E ela nunca reprovou de ano, a parte cognitiva dela sempre perfeito, exatamente. E aí, nesse dia, eu falei para a doutora, doutora, olha, Andréia não é problema de crescimento, alguma coisa relacionada ao intestino dela, porque o intestino dela não absorvia os alimentos. Então, eu via isso todos os dias, né? E você via os profissionais sempre levando para essa área do crescimento. Exato. Nem o pediatra dela aceitava que fosse outra coisa. Então, foi bem complicado pra gente, né? Foi uma luta quase que, assim, só eu e o Isaías mesmo, meu esposo, sabe? Porque pelos médicos, segundo eles, não tinham muito o que fazer. Sem falar que nesse período ela começou a tomar hormônio de crescimento. Ô Jane, e não tinha assim questão de falar de nanismo, essa coisa não? Ou eles pensavam por conta do crescimento? Tinha feito aquele teste, né? Lembra? Questão genética lá com o Aninho? Já não tinha dado nada. Então, por isso que a médica já havia feito, né? Só que mesmo assim, mesmo ela estando com os hormônios, começaram a dar hormônio de crescimento para Andréia. E para atrasar a puberdade dela também. Porque quanto mais tempo atrasaríamos a puberdade da Andréia, segundo os médicos, uma chance melhor para ela crescer. E realmente, né, esses hormônios ajudou. E era feito um controle, mas um controle muito especial. Porque o hormônio, ele é um custo-benefício. Ele poderia estar ajudando, que como pôde ajudar ela a crescer um pouco mais, mas também ele podia desencadear outras doenças. Olha que angústia para você, mãe, para o pai, meu Deus. Então era assim, uma vez por mês, Campo Grande, na época era só Campo Grande, né? E realizava todos esses exames, via se a glicemia dela não alterava, outras coisas relacionadas, né, ao organismo dela não mudava, e se começava a mudar, a gente já tinha que correr atrás de resolver o problema. Então foi essa angústia mesmo. Ô Jane, além do crescimento, assim, ela tinha um outro sintoma que a incomodava, assim, você percebia ou não? Vou chegar lá. Quando nós descobrimos, então, que foi quando eu falei para essa médica que eu não ia mais para Curitiba, que eu tinha essa praticamente certeza que o problema dela estaria no intestino, falei, doutora, eu não sou médica, né? Não sou da área da saúde, muito pelo contrário, sou da área da educação, mas eu enxergo que há alguma coisa relacionada por trás disso, né? Sim. Na hora, ela olhou para mim e ela falou assim, eu tenho uma amiga que é gastro infantil. Nossa. Eu vou ligar para ela agora, lá em Campo Grande mesmo. Sim. Ligou para essa médica, né? Ligou para essa médica e explicou tudo que já havíamos feito com a Andréia e a minha dúvida, aquilo que eu causei, né, lá na cabeça dessa médica. Ela falou, olha, a mãe me falou uma coisa que realmente me incomodou. Ela tem o abdômen estendido, né? Ela não engorda, ela não cresce como deveria, e ela já tem tal idade, com tal peso e tal altura. E a mãe, ela disse que acha que é alguma coisa relacionada no intestino, porque ela não absorve. Quando a filha dela se alimenta, o organismo dela não absorve, né? Ela falou assim, na hora, falou assim, olha, essa menina é celíaca. Nossa. Pelo telefone. Isso por telefone? Por telefone. Mesmo ainda... Por telefone, Lourdes. Ela falou assim, pede para a mãe e o pai passar aqui e marcar uma consulta, que eu vou atendê-los somente a semana que vem, porque hoje eu não consigo, porque se eu conseguisse, eu atenderia eles agora. Aí tá, na hora que ela falou, eu falei, o que é isso, doutora? Eu nunca havia ouvido falar, né? O que é isso? Aí ela me explicou, me explanou um pouquinho sobre o que era a intolerância, né, ao glúten.
Mas eu só fui começar a compreender quando a gente voltou uma semana depois. Você teve que esperar uma semana. Mas a nossa espera foi maior, porque assim, nós chegamos, ela já na hora olhou a Andréia. Naquela época ainda a gente, a nível de Mato Grosso do Sul, não tinha um laboratório que pudesse fazer um exame como tem hoje, né, em Dourados, em qualquer outro, que daria essa resposta para nós no mesmo dia, ou no outro dia, ou naquela mesma semana. O único exame que daria 100% se a Andréia era celíaca ou não, era uma endoscopia, tirar um pedacinho do intestino e mandar para Campo Grande para exame. Nossa! Então, a doutora falou, isso é urgente. Só que, mãe, nós já vamos tirar o glúten da vida dela. Até esse exame voltar, que demorava um mês. Falou assim, automaticamente vocês vão tirar o glúten. E aí ela foi explicar o que era essa doença celíaca, o que é essa intolerância ao glúten, que é o que você que está nos assistindo, preste bem atenção, você que tem neto pequeno, você que tem filhos pequenos, conhecidos pequenos, porque já aconteceu de a gente perceber em alguma outra criança e a gente mais ou menos ter um diagnóstico, é lógico, não profissional, mas a gente vislumbrava já o que era, sabe, Lourdes? Sim. Porque a gente passou por essa experiência. E foi um tempo demorado, né, Jane? Exatamente. Porque, assim, a intolerância ao glúten, ele é genético. Não sabia, olha. Ele é genético. A Andréia, por ser uma criança morena, nunca nenhum médico me perguntou de onde eram os meus avós, né? Na verdade, foi na Segunda Guerra Mundial que descobriram, pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, principalmente Itália, Espanha, aquela região, os campos de trigos foram todos bombardeados. E as pessoas que morriam, né, hoje sabemos que é dessa intolerância ao glúten, começaram a sarar, porque não tinham esse alimento no seu dia a dia, que eram as massas, né? Sim. Porque o que é que tem glúten? Assim, o arroz tem, mas não interfere, porque é muito pouquinho. Mas a aveia, a cevada, o centeio, o trigo, nem pode passar na pele de um celíaco. Isso é importante, você que está nos acompanhando, como a Jane disse agora há pouco, você de repente observar e quando for levar ao pediatra, ao médico, já falar mais ou menos a suspeita, o que acontece. E você começou pela falta da absorção dos alimentos. Mas você que está assistindo, fique alerta a outras coisas. Alergias corporais, quedas de cabelo, falta de crescimento, não consegue ganhar peso. Então, tudo isso daí, viu, Lourdes, pode gerar. Então, você que assiste, você que conhece alguém, fique atento, porque isso pode salvar vidas. Ô, Jane, e se vocês tivessem descobrido, vamos supor, ela lá bebezinho, teria o crescimento, alguma coisa? Sim, Lourdes, sim. Porque assim, logo após que nós descobrimos, né, essa médica pediu pra gente tirar por um mês o glúten dela. Quando estávamos já assim, 20, 30, quase 30 dias sem o glúten, que eu não sabia nem o que é que tinha glúten, o que não tinha, porque na época não existia lei no Brasil que os alimentos deveriam conter no rótulo, não contém glúten. Então, eu me cadastrava eu e cadastrava a Andréia nas principais empresas de chocolate, de alimentos. Eu ligava, entrava no site, dizia que tinha uma filha celíaca e eles me mandavam a relação por e-mail para saber quais alimentos eu podia adquirir. Não era fácil. Eu imagino. Foi muito difícil, foi um tempo muito complicado. E coisas sem glúten eu só consegui em São Paulo. Tinha que pedir de lá. Às vezes o meu frete que eu pagava era mais caro do que os próprios alimentos que eu pedia para ela consumir, né? Nossa. Mas antes de completar esses 30 dias, o que aconteceu? Ela esqueceu na casa de uma amiguinha e comeu um pedacinho de pão, ela engoliu. E na hora ela percebeu e ela começou a chorar, porque a Andréia, ela é muito rígida com as coisas dela.
Verdade. Na hora, a mãe já me ligou, falou, vem buscar que ela tá em pânico. Mas não deu tempo de chegar em casa, aquele pedacinho de pão reagiu no organismo dela de uma forma tão feroz que ali eu já liguei para a médica falou assim, bom, o exame tá para chegar, mãe. Acabou de comprovar que ela é celíaca. Fique tranquila. É isso mesmo. Ô, Jane, e daí o que acontecia? Era questão de diarreia? Isso, uma diarreia muito forte e a alimentação não era triturada, vamos dizer assim, numa palavra bem para que a gente possa entender. Exatamente. A alimentação saía por inteiro, né? Então, não havia absorção nenhuma. Eu acho que isso aí é um dos pontos que os que estão nos seguindo, nos acompanhando agora, é de observar, né? Como que está saindo aí o cocô da criança, né? Como que tá um dos sintomas, né, Jane? Um dos sintomas. E aí, quando passou, não tinha nem um ano que ela estava já nessa dieta, né? Que não é uma dieta fácil, porque não basta você tirar o glúten da vida da criança. Tem as contaminações cruzadas. Nossa. Por exemplo, liquidificador. Nós tínhamos um para farinha normal e outro para as coisas dela. A gente não pode usar o mesmo aparelho. Então, as indústrias fabricavam um produto sem glúten e outro com. Mas na mesma cozinha, hoje não mais, porque é proibido, não mais, porque isso foi proibido. Entendi. Tá? Então, muitas empresas grandes deixaram de produzir o sem glúten, porque eles têm que montar, caro, custo é caro, porque eles têm que montar um outro local, né? Porque não pode, por causa dessa contaminação cruzada. E a André, ela sofre essa contaminação cruzada o tempo todo. Porque você vai num restaurante, né? Isso aqui não tem glúten, mas como é que foi feito lá? Você tá entendendo, Lourdes? De repente um tempero, uma colher que você colocou dentro de um alimento com glúten e você enxagou, mas não lavou conforme e passou na outra, pronto. Nossa, Jane, e quando você pegou o laudo que a médica explicou, foi aflição ou foi um alívio? Olha, a aflição foi quando eu cheguei para aquela médica que fazia o acompanhamento dela com o outro lá de Curitiba e eu disse para ela que eu não iria mais porque eu queria saber o que ela tinha. Então, no dia que eu fiquei sabendo o que ela tinha, eu agradeci a Deus, sabe? Na época, fui até incentivada a levar alguns médicos para a justiça, eu não quis. Não quis por quê? Porque eu acho assim que como eu não sabia, né? Como essa doença, ela não era visível, porque ela existia, mas ela não era visível no Brasil. Então, os profissionais também... Exatamente. Eu acho, assim, que era uma questão até de lógica, né? E, em seguida, logo depois disso, Lourdes, recebemos uma outra notícia. Essa me abalou muito mais do que a celíaca. Eu descobri... Você vê como que é as coisas. Gente, como mãe, às vezes você tá tão perto da criança e você não percebe as coisas. Aí, eu falo a importância do profissional da educação. Olha aí. Por isso que quando entra uma criança na escola, lá que vem de fora, ou lá no primeiro aninho, você olha aquela criança, você percebe que tem alguma coisa. Você já logo faz o quê? Chama a mãe. Isso. E saber muito bem como falar com essa mãe, porque eu estive nesse lugar, só que comigo aconteceu diferente. Eu comecei a dar aula para a Andréia, né, que é o 6º ano hoje, na época 5ª série. Eu dava aulas de geografia e dava aulas de espanhol. Numa escola regular. Numa escola particular, regular, né? A Andréia já estava estudando nessa escola e eu fui contratada como professora. Sim. Nos primeiras aulas que eu comecei, nos primeiros dias, eu descobri que a Andréia não enxergava. Na escola, já Na escola. Eu chorei muito. Como é que, como mãe, eu não havia percebido? Nossa, Jane do céu. Aí levei ela, né, no médico. Eu fiz uns testes antes, né? Eu percebia que na lousa branca, conforme a cor da caneta que eu escrevia, ela não enxergava nada. Era zero. Nada. Aí eu lembro muito bem que um dia eu estava na igreja, sentada junto com ela, e tinha uns cartazes bem à frente.
E eu comecei a pedir para ela ler, com letras gigantescas. E ela não lia. Você falou, minha filha não enxerga. Eu entrei assim. Aí, para mim, como mãe, foi muito difícil esse processo. Ainda mais com o diagnóstico provisório que um médico aqui de Dourados me deu. Possível câncer, enfim. Ela veio saber isso agora, depois de adulta. Chorei muito, sabe? Nossa. Porque era uma sexta-feira. E conseguimos marcar médico para ela em Campo Grande para fazer mais exames em relação à vista dela, à visão dela, só na segunda. Foi rápido, mas eu tinha um sábado e um domingo no meio. Sim. Né? Eu chorei muito, foi muito difícil para eu conseguir, falei assim, né, superar. E eu falei, meu Deus, tanta luta para descobrir a doença celíaca, agora um baque desse, né? E meu esposo, em relação a André, ele sempre foi muito presente na vida dela, né? E na minha vida, né? Sempre foi e é, sabe? E sempre eu era mais de igreja, ele, né? Mas ele dando uma apoio. Mas ele falou para mim o seguinte, num momento de desespero, antes de chegar a segunda-feira. Ele falou assim, você não confia em Deus? Foi só. Também não derramei mais nenhuma lágrima. Falei, você se apossou daquela palavra ali. E aí, na segunda-feira, nós fomos. Nós fomos bem cedinho de madrugada. Ela passou por todos os exames que tinha que passar, né? Uhum. E resumindo, o médico nos chama no final da tarde para dar os resultados. Aí ele pediu para a Andréia sair, aquilo já me deixou eu no chão de novo. Nossa, e ela também com toda a percepção. Mas ela não tinha essa noção, porque eu consegui fazer com que ela não percebesse a gravidade, porque ela já lutava contra o problema, né? Uhum. Na época, já entrando na pré-adolescência, diferente das amigas. Há uma alimentação restrita, né? A descendência de italiano e espanhol, você já imaginou? Ela passava à base de pão e macarrão. Sim. Você tá entendendo? Naquela época, nós não tínhamos ainda essa facilidade que se tem hoje de comprar isso aí sem glúten. Então, eu deixei ela bem sem, né? Mas, por fim, o médico disse assim, você tem 2 notícias para dar para vocês. Uma ruim e uma boa, né? Uhum. Aí eu falei, doutor, eu tô num ponto assim que eu preciso de uma boa notícia hoje para conseguir lidar com a situação. Ele falou assim, olha, o que ela tem na visão é uma cicatriz no nervo óptico. Cicatriz não aumenta. Já é uma boa notícia. Exatamente. Que é ruim, mas também não vai melhorar, não vai diminuir. Essa é a ruim. Resultado, porque eu contei essa história da visão também para quem está assistindo a gente aí, ficar bem atento, que é uma doença autoimune. Ela atacou os olhos da Andréia, não atacou o cognitivo, né? Mas a visão, sim. Por conta de ser celíaca. Exatamente, porque quando é uma doença autoimune, é uma luta contra o próprio organismo. O organismo se destruindo. Entende? Nossa. Por isso a importância de você receber um diagnóstico bem precoce. Exatamente, precoce. Então, aí depois quantos nós conseguimos... % Jane tem de visão, Andréia? 40% em cada olho só. Tem um que é pior. Nos exames dá que ela não tem visão. Já é um milagre. Porque ela lê, ela dá aulas, ela viaja. Você tá entendendo? Então, tem coisas assim que é difícil a gente explicar como que, né? Ela já fazendo farmácia, não sei se ela falou aqui. Falou. Que ela é farmacêutica de profissão. Essa mesma médica que disse que ela era celíaca por telefone, estava fazendo, acho que não sei se o mestrado ou doutorado dela, com uma especialista lá na Unicamp. E ela fez o estudo de caso da Andréia, na defesa dela. Sim. Essa médica, ela nem atende pacientes. Ela é uma especialista em doença celíaca a nível mundial. Ela é uma médica, ela é professora, né? Então, ela se especializou nisso. E ela quis ver a Andréia, né? Pediu todos os documentos antes da Andréia, desde os primeiros dias de nascida, todos os exames com foto. Para ver o que ela desenvolveu depois do sem glúten, né? Uhum. E ela pediu que a gente fosse até lá e nós fomos. Quando ela olhou para a Andréia, ela pediu para a Andréia colocar a língua para fora. A Andréia colocou. Ela olhou e falou assim, você é o nível mais alto da intolerância ao glúten. É uma coisa impressionante. E as cientistas, né, elas são bem assim... frias, né? Frias. Aí ela olhou para a Andréia de novo e falou assim, não vou falar com a sua mãe. Eu vou falar com você
que é praticamente quase da área da saúde. Viva como se fosse o último dia da sua vida, porque você é um milagre de Deus. Nossa, Jânia. É um milagre. Não existe em meus estudos e nem estudos internacionais uma criança que sobreviveu por mais de 3 anos sem ter o diagnóstico. Você é um milagre de Deus. Então, a partir daquele momento, eu tirei tudo aquilo, sabe? Por que, Senhor? Por que com a Andréia? Por que tanta dificuldade? Eu falei, obrigada, Senhor. Obrigada. Eu tô feliz. Graças a Deus, eu tenho ela. Então, aí mudou até o meu estilo de viver e de pensar. E de pensar, exatamente. Falei, um motivo tem, né? Sim. Pra gente ter passado por tudo isso. Pra Andréia ser a pessoa maravilhosa que a Andréia é, porque hoje quem aprende sou eu com ela, né? Sim, nós tivemos essa experiência. Então, assim, tinha um motivo de Deus, sabe? Na nossa vida e na vida dela principalmente. Eu penso sempre isso aí, porque o Senhor escolhe, né, pessoas fortes, né? Às vezes não são a princípio, mas para trazer essa mensagem. Ô, Jane, e a adaptação da alimentação lá na infância, e já vamos dizer hoje, como que é dentro da sua casa? Hoje a gente não usa farinha de trigo para nada, a gente já embarcou, né, na verdade, Lourdes, na dieta sem glúten dela, né, então a gente já procura evitar, né, que nem ontem mesmo, hoje a gente já consegue comprar produtos, como por exemplo, final de ano, panetone, ela ficava doente de vontade, Lourdes, porque não tinha no mercado. Hoje tem. Então, ao invés de eu comprar um panetone, né, já compro sem glúten. Sim. Todo mundo come junto com ela, sabe? Uhum. E naquela época, a médica falou para mim assim, olha, a vida social da Andréia vai ficar muito prejudicada. Porque como que ela vai numa festa de aniversário? Como ela vai num casamento? Pensei comigo, deixa comigo. Antes de você falar, eu quero te falar um negócio que eu me lembrei agora, lembrando de você. O Cássio, né, meu filho, estudou com a Andréia. E a gente não tinha conhecimento, sabia que tinha um problema, tal, né? Uhum. E você veio até a minha casa, porque era aniversário dele, e você teve o cuidado de perguntar, Lourdes, o que você vai servir? Que cor que é o bolo? Como que é, né? E a Andréia veio, chega a arrepiar, Jane. A Andréia veio, você mandou antes, né, ali. A hora que eu fui com os colegas, as crianças da escola, né, da classe deles, e a hora que foi cortar o bolo, então ela tinha. E ela tinha essa consciência, não é? Tinha. Nunca deixei a Andréia, a vida social dela, ser abalada. Ela é quieta, ela não é festeira igual eu. Mas dentro das possibilidade dela, ela jamais ficou sem ir por questão da alimentação. Tanto né? É que até viaja, né? Sim. Até quero falar aqui, quando a gente a entrevistou, ela dizendo, né, que ela vai super independente, ver ali com os amigos. Ela me falou uma coisa muito interessante, Jane. Ela falei, quando alguém pergunta alguma coisa, ela falou, no começo eu explicava. Agora não tem mais necessidade. Então, e não deixa de ir. Ela até a Andréia nos disse nessa entrevista, falou, se alguém bebe, você pode beber, eu vou ficar aqui, não vou me sentir mal, você pode, convive, isso é muito lindo, exatamente. Né? Os bufês de Dourados ou das cidades próximas, todos conhecem a Andréia, né? Porque eu já ligava antes e perguntava o que ia ter, então eu já levava o bolo, né, pronto, sim, o salgadinho, se fosse, né, salgadinho pronto, já levava na cozinha, já explicava pro chefe, já deixava tudo separado. E na hora de servir, vinha o dela como se tivesse vindo para todo mundo. Mas o dela estava separado. E depois, se era um jantar, uma coisa, eu só chego e já falo com o chefe, né? Eu falo, olha, a Andréia tá na festa. A Andréia tá na festa? Perfeito, o prato dela será feito separado. Já nem precisa falar mais, eles já sabem. Então, isso segue até hoje. Ô, Jane, então eu vejo que uma pessoa que é portadora dessa patologia, a família tem que estar unido ali para ter esse desenvolvimento, sim, né? Unido. Meu pai e minha mãe deixaram de comer pão. Para ela, falou assim, nós queremos sentir o que a Andréia sente. Nós queremos saber o que está se passando para a gente ajudar ela.
Então, a vontade que ela sente, nós também vamos sentir. E aí a gente conversando, né, entre os três. Então, foi assim, a família foi tudo, tanto da minha parte como da parte do meu esposo. Eles faziam e fazem, até hoje, tudo sem glúten para a Andréia. E eu ia até fazer essa pergunta, mas eu vou reforçar para aqueles que estão nos acompanhando. Hoje você ainda precisa ter monitorar a alimentação, ou a Andréia já sozinha já vai? Não, a Andréia hoje ela se vira, né? E essa questão dos intercâmbios dela lá no exterior, isso aí é muito mais visível, né? Então, sim, a alimentação é muito mais tranquila para ela lá, um dos motivos que ela gosta, né? Ô Jane, eu estava aqui te ouvindo e eu vou te dizer assim, me impactou as suas observações, como que você lidou. Mas eu fiquei pensando, Jane, nós sabemos que aqui na nossa cidade, que a gente conhece, sua família, você tem um poder aquisitivo bom, graças a Deus, né? E as pessoas que não têm, o poder público, hoje, vamos dizer hoje, lá naquela época, eu não sei, mas hoje, daria apoio para a família, para uma mãe com a criança com essa patologia? Olha, Lourdes, quando a gente começou lá atrás, né, naquele processo que era tudo muito, assim, que ninguém sabia, né, não conhecia, não tinha conhecimento dessa intolerância ao glúten, eu imagino que deveria ser muito difícil. Mas nós temos a Associação Brasileira dos Celíacos, a CELBRA, exatamente, e que dá esse apoio, que orienta. Inclusive, a gente tem um grupo aqui no Mato Grosso do Sul. Na época, foi o que nos sustentou o emocional. Nós participávamos a cada 2, 3 meses. Sim. Né? Inclusive, nesse grupo, tinha um pediatra que teve uma filha que quase morreu e ele não conseguiu saber que era doença celíaca. Nossa. Ficou na UTI com 2 anos. E foi essa médica que descobriu da Andréia que salvou a vida desse pediatra, para você ver como que era difícil isso. Esse diagnóstico. O depoimento desse médico, todo mundo chorou, porque ele falou, como que eu, pai, médico, pediatra, não sabia, não enxerguei, quase perdi minha filha. Nossa. Né? Então nós tínhamos esse apoio. Sabe? Tanto que a esposa dele, depois disso, fez nutrição, né? Ela é nutricionista só na área da questão do glúten mesmo, sabe? Então, nós tínhamos esse apoio, né? Mas e uma família que não tinha condições para ir para Campo Grande, então, para buscar? A maioria dessas consultas por fora era particular, né? Então, aquilo me dava uma sensação de que, por mais difícil que estava sendo, nós tínhamos que agradecer que ela tinha nascido numa família não rica, mas que nós tínhamos condições de cuidá-la, sabe? Uhum. E depois disso, pelo exemplo da Andréia, e que isso na época era tão assim, diferente, que no município de Itaporã, Dourados, ficaram sabendo, né, de toda essa nossa luta. E muitas outras crianças apareceram e que as mães vieram conversar com a gente, sabe? E que a gente, da maneira que nós pudemos, nós ajudamos. Sim. Hoje, eu penso que é mais fácil, Lourdes. Sim. Porque hoje você vai em qualquer mercado, você vai achar um macarrão sem glúten para comprar. A preço acessível. Sim. Sabe? Existem hoje produtos acessíveis, coisa que não existia naquela época. Dependendo também do nível dessa intolerância, a criança sobrevivia, mas porém com muitas dificuldades, acarretando outras doenças que por vezes nem descoberta era. Por exemplo, a questão da visão, né, Exatamente. Jane? Por que ocasionou? Às vezes tem alguma outra pessoa hoje que tem algum problema de saúde que foi ocasionado, sim, por questão do glúten, mas num nível bem menor, porque o glúten é assim, só para que você que está em casa entenda, né? Mas o que esse glúten faz de tanto mal em algumas e outras não? Que nós comemos glúten. Sim. É que no nosso intestino existe uma enzima que combate a toxicidade do glúten. O glúten, ele é tóxico. Nossa. Entende? Só que essas crianças que nascem
Sem essa enzima, como é o caso da Andrea, que é um nível altíssimo, que é de 1 a 5. Dela é um nível 5, é o máximo, né? Nossa. Ela não produz nada de enzima. Então, toda a parte tóxica do glúten vai para o intestino e destrói o intestino. Nossa. Outras pessoas que não têm essa enzima, que tem essa enzima, mas ela não funciona direito, então ela combate um pouco dessa toxicidade. E não vai afetar a pessoa? Não afeta tanto, mas afeta. Pode sentir um mal-estar, de repente é por conta que não sabe. Pode causar infertilidade, depressão, Nossa. sabe? Muitas doenças, essa intolerância ao glúten abre portas. Nossa. Sabe? Então... Ô, Jane, hoje as pessoas que estão nos acompanhando, se hoje alguém recebesse um diagnóstico da criança dela, que conselho, Jane, você daria para essa mãe, para esse pai, para essa família? O que fazer? Olha, você que está aí nos assistindo, né, Lourdes, e que às vezes também tem essa mesma dúvida que você acabou de colocar aqui, né? Não desista. Desafios, eles existem nas nossas vidas para se transpor. Não podemos esconder o problema ou falar, isso aí uma hora vai sarar. Não, vai em busca, né, de conhecimento. Primeira coisa, o conhecimento sobre o que está ocasionando o problema em qualquer pessoa, ele é fundamental pela família. Porque a partir desse momento, a gente começa então a entender essa intolerância, entender o porquê que ela existe, que ela é genética, ela pode aparecer na nossa família em qualquer momento, futuramente, ou mesmo nessa geração. E se vocês olharem lá atrás, nós tivemos casos que meus avós contavam que os irmãos morriam de diarreia. Olha aí. Olha, era essa intolerância ao glúten. Hoje a gente consegue relacionar isso. Então, se você puxar na sua história, né, pode acontecer. Ela é genética, sabe? Então, são coisas importantes. O conhecimento, em primeiro lugar. E não priva a criança, o adolescente, o adulto da vida social, sabe? Tem meios de você conseguir fazer isso. A pessoa tem que viver o melhor possível. Cada um de nós temos um problema na nossa vida. E não é diferente com as pessoas que são celíacas. Eu sempre dizia assim, digo ainda hoje para Andréia, você ficou menor que as demais crianças? Sim. Hoje adultos, né? Sim. Você tem problema na visão? Sim. Então, assuma o problema. Assuma o seu problema. Você tem tudo isso. Assuma o seu problema e se resolve. Sabe? Porque nós temos que preparar essas pessoas para a vida mesmo, né? Não é porque eu não sou celíaca que eu não tenha um problema que eu tenha que superar também. Verdade. Então eu digo, sempre criei a Andréia, eu, Isaías, para o mundo, não foi para nós não. Porque se nós tivéssemos colocado ela numa bolha e ficar, né, não ali, ter participado de nada, talvez ela não seria a pessoa que ela é, ou seria pela natureza dela. Mas eu acho que a gente facilitou um pouco. Eu espero. Certeza. Estou dizendo isso porque ela já me disse isso. Então, eu estou falando isso porque a Andréia já me deu esse testemunho. Sim. Se vocês não tivessem feito o que fez comigo, né? Talvez eu não teria me desprendido e não, né? Não... E se tornar tão independente, exatamente, né? Então, assim. Eu acho que esse é o primeiro passo. Assumir o problema. Assuma que você tem esse problema. Né? Sabe que você não vai poder comer nada com glúten. Se você comer, suas consequências vai estar no seu organismo, no seu emocional, porque afeta também, né? Sim. Por ser autoimune. Então é isso, Lourdes. O conselho que eu dou é que realmente procure conhecimento, né, tenta evitar o máximo possível. As contaminações cruzadas existem, a gente sabe disso, mas ao longo do tempo o intestino vai melhorando, tudo vai melhorando, né? E a vida continua. Sabe? Não precisa se desesperar. Hoje, então, tem mais... Não precisa. Principalmente na área da alimentação, que hoje tem bastante coisa pronta, sabe? Sim. Eu tive que testar várias receitas, várias coisas em casa, não dava certo, ela não gostava, mas a gente não pode desistir. Sim. Né?
Aí a gente comia junto, falava, não tá bom mesmo. Mas eu tenho que comer. Exatamente, o que a gente Porque não senão- pode falar, ai meu Deus, coitadinho dessa pessoa, como é que vai viver? Vai viver igual a todo mundo. Com essa Igual a todo alimentação mundo. aí, Só precisamos encarar a realidade. Não fuja dela, gente. Não fuja da realidade de cada um. olha aí. Mas olha, pessoal, antes de nós continuarmos, nós vamos continuar esse bate-papo com a nossa convidada hoje, mas eu quero pedir para você, dê um like aí e também se inscreva no nosso canal Hora Mais com Lourdes Estruziati, assim você vai estar nos ajudando a levar esse projeto a mais pessoas e com testemunhos de vida, com experiências, não é nada escrito, falado, mas aquilo vivenciado, experienciado na própria vida. Dê o seu like aí, compartilhe. Mas, Jane, nós vamos seguir. Falamos dessa parte linda, né? Assim, linda no sentido de superação, né? Então, sim. isso a gente tem que dizer, né? Mas, eu, voltando ainda para a sua vida, que eu sei que é tanta coisa, uma mulher polivalente, né? Tá aqui, lá, né? Você é diretora de escola, né, Jane? Há 13 anos. Há 13 anos. Qual a escola? Fala um pouquinho. Escola Estadual Senador Saldanha Derzi, a modalidade dela é Educação do Campo. Fica no nosso distrito mais próximo, que é o distrito de Montese. Sim. Há quantos anos? 13 anos, está completando esse mês de dezembro. Jane, eu já vi você dando aula. Sempre eu falo para as pessoas. Meu pai sempre dizia, quando você tem que elogiar ou falar alguma coisa, fala para a pessoa. E eu lembro de um fato, vendo você dando aula. Na minha visão, a frente ali, para mim, para você era um palco. E você ali na frente, né, toda conteúdo muito bem preparado, de geografia. Mas eu queria perguntar para você, o que é mais difícil ou mais fácil? Ser professora ou diretora, ou as duas coisas se conectam? Como que é, Jane? No fundo, nós somos todos professores, né? É a nossa formação, é a sala de aula, né? Depois que eu comecei, eu amo a sala de aula, eu falo que é a minha profissão de coração, porque quando você vai para o trabalho todo dia feliz, sorrindo, com vontade de chegar lá, é sinal que você acertou na sua profissão. Você realmente está fazendo porque você gosta, né? E a sala de aula para mim sempre foi muito importante, porque é ali que você vai compartilhar conhecimentos. Compartilhar. Você ali não é a única pessoa que passa o aprendizado, né? A aprendizagem, ela tem via dupla. Sim. Né? Então, eu sempre achei isso muito importante, sabe? Então, eu sempre preparei as aulas, mas sempre ouvi muito também. Certo. Né? Porque é uma troca. Enquanto a gestão, na verdade, quando eu comecei a dar aula em escolas particulares, como professor convocado, aquele que não é efetivo, que não é concursado, né? Nunca me passou pela cabeça assumir uma gestão. Quando eu assumi o concurso, lá em 2006, eu assumi o concurso em 2 escolas, aqui em Itaporã e essa que eu estou até hoje na direção. Também não me passava a questão da gestão. Fui por acaso, porque a partir daquele ano, foi 2011, né? Eu dei aula até 2011, estive em sala de aula até novembro de 2011, dezembro eu assumi a direção. Sim. Porque assim, para você ser diretora de escola, um gestor escolar, aqui no Mato Grosso do Sul, você tem que passar por uma seleção, você tem que, na época, prova, cursos, né? Enfim, você tem que estar apto. Se você não está apto, você não pode nem concorrer às eleições. Então antes passa por uma seletiva. Uma seletiva, exatamente. E essa seletiva é prova? Essa última não foi prova, foi um curso. Mas até a penúltima foi prova, que eu acho que é pior que um concurso. Mas você passou. Passei, não foi fácil. E assim, fui para fazer o curso, na época tinha um curso e tinha a prova. Sim. Nesse primeiro ano que eu assumi a direção. Mas eu não fui para o curso para assumir nenhuma escola, para me colocar como candidata. Sobrou uma vaga.
E eu não fui nem pela escola de Montese, que hoje eu sou diretora, fui Sim. pela outra. Aí, como era férias, olha só, o curso era nas férias para não prejudicar quem o estava aluno em sala de aula. O aluno. Quer saber? Eu vou lá para ver como que é isso aí, para aprender um pouco mais. O que aconteceu? Não tinha ninguém para assumir a direção da IAPTO na Escola Estadual Senador Saldanha Derzi. A comunidade se reuniu, né? Os professores se reuniram, me chamaram e falaram: olha, você tá apta, você vai assumir. Levei um choque, não vou te falar que não foi, sabe? Pedi licença para a atual diretora da época, para que eu pudesse, no meu período que eu não dava aula, que era à tarde, que eu dava aula de manhã e noite, para que eu fosse para a escola, para dentro do coração da escola, que é a secretaria. Eu não sabia nada. Eu já tinha feito a minha pós em gestão também, por querer conhecer, por querer aprender, mas não... Tinha uma mão de Deus ali te guiando, já sempre você sabia. Exatamente. Cheguei lá, eu trabalhava de manhã, ia para a escola, para o coração da escola, como eu costumo dizer até hoje, que é a secretaria, e à noite dava as minhas aulas, né? Eu fui eleita em outubro, que foi as eleições em outubro, eu assumiria dia 1º de dezembro. Eu tinha 1 mês e meio só, Lourdes. Então, assim... Só voltando um pouco, já não interromper, deixa eu te falar. Aí faz a seleção e depois vai para a eleição? Vai para a eleição. Vai para a eleição. Então é em 2 etapas? 2 etapas, que você não for eleito, né? Eu na escola nunca tive um concorrente, mas eu tinha o meu sim e o meu não. Que eu acho que é pior, né? Tem que ter um coro? Exatamente. Então, é você concorrer contra um não, né? Eu falo que não é fácil isso também. Verdade. É muito difícil, sabe? Então, aí foi que eu entrei para gestão nesse susto. Só que durante esse período aí, que eu não foi uma preparação, porque a gestão você aprende todos os dias lá na escola. Sim. Mas assim, pelo menos para eu ter uma ideia de como, né? Para começar essa gestão lá em dezembro, final de ano, olha só que situação. Você se preparando para as férias. Exatamente. Tinha trabalhado o ano todo em sala de aula. Eu falo que aí que exige um exercício da gente de você se auto-reconhecer que você precisa de ajuda. Olha aí. A humildade, né? De você chegar para as pessoas e pedir me ajuda, por favor. Sim. Foi o que eu fiz com os diretores que foram eleitos, que já haviam mais tempo no cargo. Entendi. Então, para mim, esses meus colegas foram fundamentais. E nós somos unidos até hoje, mesmo que mudou, sabe? Sim. Que vieram outros, a gente continua mantendo essa união de ajuda mesmo, sim, porque a educação é isso, gente. Ô, Jane, hoje você é diretora numa escola rural. Isso, do campo. Do campo. É uma escola do campo, que é o termo corretinho de falar. É a nomenclatura hoje dada, né? E como que é, Jane? Há uma diferença entre você estar numa escola do campo com a escola da cidade em termos assim de alunos, pais? Como que é essa? Eu vou falar da parte legal primeiro, né? Sim. Já facilita alguma coisa em relação à modalidade de educação básica do campo, porque a gente cria, né? A gente, eu digo assim, o governo, a gente pode criar as turmas com menos alunos. Menos alunos. Então, isso favorece, né? Favorece não só a gestão, mas favorece principalmente os professores. Né? Você dá aula numa sala com 40 alunos, você dá aula numa sala de 15, 20 alunos, é totalmente diferente. Sim, com certeza. Só que a cobrança é maior, Lourdes. É, Jane. Sim, porque se você tem 40 alunos e na outra você tem 15, meu Deus, você pode trabalhar com esse aluno individualmente. Então não tem como falar, por exemplo, tem que trabalhar, não vai falar, não, porque minha sala é lotada. Tá entendendo? Então a gente tem que demonstrar, a gente tem que estar sempre muito atento na aprendizagem, no crescimento dessa escola, sabe? Enquanto aluno, porque o nosso foco é o aluno. Sim. Sempre. É a aprendizagem dele, o desenvolvimento das competências e das habilidades desse nosso aluno. Entendi. Entende? Então, é uma cobrança maior que nós temos conosco mesmo, a nível de Estado também, sabe? Então, tem os... Eu não digo aqui que seja contra, porque é o nosso dever,
Não importa se esteja 40, ou 15 ou 20. Esse é o nosso foco. Né? Sabe que está a ali, aprendizagem do aluno. Exatamente. Ô, Jane, você não planejou, então, você ser uma diretora Não. e nem tampouco gerenciar uma escola do campo. Não. Como que é essa sensação, Jane? Olha, eu falo assim que a gente vai se apaixonando pelas coisas, né? Eu me apaixonei pela gestão. Não reclamo das consequências de um gestor, porque a partir do momento que eu reclamar, eu tenho que baixar a caneta e falar, olha, tô não assinando quero mais. E eu não quero mais. Então eu digo sempre, se eu assumir a gestão, se ela dá trabalho, se eu não tenho férias muitas vezes, nem final de semana, nem feriado, eu tenho essa consciência. Você tem que ter essa consciência. Sim. E dar o melhor de você, sabe? Então, a diferença de um gestor é isso. Tomadas de decisões, por mais democrático que você ali trata, né, com os discentes, docente, administrativo, com pais, existem momentos que nós temos que ter esse pulso de tomada de decisão. E é interessante você falar isso. Acho que eu te interrompi. O dia a dia, então, de uma diretora não é fácil. Não. Mas é aquilo que eu digo, não é fácil, mas a gente não reclama, né? E outra, eu falo que é fundamental numa escola é a sua equipe. Olha aí o detalhe. Você tem que trabalhar com a sua equipe pedagógica, com a sua equipe de secretaria, com seus professores, com seus administrativos, um bem-estar, Lourdes. Sim. Quando você vai para o trabalho, que você chega lá, você é bem acolhido. Sim. Que você tem um ambiente de paz, de harmonia, não é 100%, mas quando você consegue alcançar uma grande porcentagem, você começa a ter uma equipe positiva. Isso reflete. Eu lembro que você me fez lembrar de um professor que eu tive na universidade, que ele dizia, em qualquer coisa que você for fazer, se tiver 70% favorável, continua, mas se tiver, agora se for o inverso, não você funciona. Tem 30% favorável, não 70%. Funciona. Não funciona. Não funciona. Ele falava o que você falou, pega a caneta e dá tchau, deixa para outros seguir, não é verdade? Então o acolhimento é tudo. E o acolhimento, ele é muito importante também, sabe, Lourdes, para o pai e para o aluno. Olha aí. Porque ele tem que se sentir, o pai ele tem que se sentir, a família tem que se sentir acolhida, né? Para ele também ter a gente passar essa confiança para a família. Ele se torna um parceiro, né, Jane? Exatamente. Você vai ter. Exatamente. Jane, um problema, às vezes tem nas escolas, não sei como que é na escola do campo, questão às vezes familiares, questões com droga, questões também de desistência, como que é no seu dia a dia em relação a isso? São problemas recorrentes, muda de endereço, mas as situações são muito parecidas, né? Nós temos problema com droga? Temos também, né? Desestrutura familiar? Muita. Questões econômicas, muita também. Por isso que eu falo que na escola o clima ele tem que ser de paz. Porque ele tem que ser de harmonia. Você tem que procurar proporcionar isso, porque às vezes você não é só professor e nem gestor. Você é psicólogo, você é tudo. Você é tudo. Às vezes uma mãe liga para mim, diretor, eu posso falar com você? Aí eu tô achando que ela vai falar do filho. Sim. Ela vai falar dela. Da família. Você entende? Então, são momentos que a gente também tem que ter resiliência. Pós-pandemia, eu falo muito nisso, porque a resiliência, ela é tudo. Quando você coloca no lugar do outro, você consegue imaginar a situação e você passa a ter mais paciência, você tem um olhar diferenciado. Então, esses problemas, eles recaem para você. E aí você também tem que ter muito um discernimento muito grande, mas você também tem que se autocuidar, sabe? Estar sempre em harmonia com você mesmo. Eu falo que a nossa equipe gestora, que compreende o nosso PCPI, os nossos coordenadores e a nossa secretária, nós temos que estar sempre apoiando o outro nos momentos difíceis, porque a equipe gestora
tem que passar um bem-estar para professores, para administrativos, para os alunos. Então, entre nós também precisamos dessa ajuda, né? E hoje a Secretaria de Educação do Estado também já está fornecendo esse apoio. Exatamente. Isso é muito importante e a gente está muito feliz com essa preocupação também enquanto Estado. Ô, Jane, tem algum caso assim que marcou, que você teve que usar de tudo isso que você falou, sendo resiliente, sendo compreensivo, às vezes psicólogo, às vezes delegado, às vezes tudo. Tem algum caso assim que te marcou? Olha, Lourdes, ao longo desses 13 anos foram tantos casos assim, sabe? Mas um me marcou muito, de um aluno que ele não tinha luz na casa dele. Isso eu era professora, tá? Sim. Na época eu ainda era professora de sala de aula lá, na mesma escola. Neto que você está diretora Ele não hoje. tinha luz na casa dele. Ele não tinha um fogão a gás, ou, né? Era lenha. Ele não tinha uma água encanada. E esse aluno era um aluno que faltava muito, e a gente buscava. Eu sentava com ele, eu conversava. A gente sentia o cheiro de fumaça nele nos dias frios, né? Então, e foi. Quando eu já estava na gestão escolar, esse aluno veio até a escola me visitar. E ele estava fazendo a universidade na época. E ele foi me agradecer por não ter desistido dele. Então, eu digo sempre nas nossas reuniões com professores, com a equipe gestora. Porque esse aluno não vem, ele tá assim. Eu falei assim, vocês já se preocuparam de saber como é que ele vive, onde ele mora? Como que é a família dele? Vocês se preocuparam em analisar como que é a vida social, econômica desse aluno? Não. Então, vamos ver e vamos buscar. E nessas visitas que vocês vão, sempre, então, acaba tendo que auxiliar ali naquela necessidade, Jane? Muitas vezes. Muitas vezes. A nossa escola é uma escola do campo, porém nós temos quase, ou um pouquinho mais de 40% de indígenas desaldeados, que moram todos no distrito e que às vezes chegam em condições difíceis, né? Então, e cultura diferente. Quer dizer, duas coisas ali. Exatamente, e que às vezes hoje as pessoas não vejam, os dados não vejam, os gráficos não mostram, mas eu faço questão de mostrar para a Secretaria de Educação de Campo Grande, porque eu faço a pesquisa e eu mando. Olha que lindo. Aqui a gente não tem os indígenas aldeados, mas temos desaldeados. Nós temos situações específicas. Que se torna, às vezes, até mais difícil, né? Sim, com certeza. Porque não tem os benefícios que os aldeados têm, né? Só que eu sempre, por cuidar muito dessa parte de levantamento de dados e provar por questões legais que eu tenho essas especificidades, que cada escola, Lourdes, tem as suas especificidades. Duas escolas aqui da cidade não funcionam do mesmo jeito. Você compreende? Sim. Então, eu sempre usei desses dados para mostrar e para sempre solicitar horas a mais na coordenação, para que a gente pudesse cuidar dessas especificidades e ter sucesso. Não é só olhar, Exatamente. De repente, muitas vezes tem o gráfico, mostra, mas não faz nada. Não é o teu caso que vocês fazem lá, né? E na sua escola, Jane, questão financeira, humildes, qual que pesa mais lá? A questão financeira já pesou bem mais. Bem mais. Uhum. Mas a desestrutura familiar hoje, a necessidade, às vezes o adolescente também deixa de estudar para ajudar os pais, e a gente sabe que hoje não pode. Conselho tutelar, a gente tem que estar informando. Está tudo amarrado hoje num sistema, né? Sim. Você tem que inserir tudo isso aí, mas a desestrutura familiar, em que a família eu falo que existe alunos nossos pendulares. Há tanta desestrutura que eles vão para uma cidade, fica 15, 20 dias, não dá certo lá, volta com o pai de novo morar, ou a avó muda, essa criança vai com a avó, sabe? Mas a mãe agora voltou para Montese, daí um mês volta de novo, atrapalha a aprendizagem da criança. E é uma coisa que ainda nós, enquanto escola, não podemos, mas a gente pode lutar pelas políticas públicas de uma forma geral, né?
Então, isso hoje acarreta dificuldades mesmo no desenvolvimento das habilidades, da competência dessas crianças, desses adolescentes. E aí vai acarretar, de repente, a evasão escolar, né? Se o pai vai, sai, de repente tem um gráfico que mostra lá, mas... Essa evasão escolar, Lourdes, que a gente está comentando aqui, nós estamos quase zerando na Saldanha Derzi. Nossa, isso é maravilhoso. É um trabalho de formiguinha, casa em casa. E isso aí demonstra essa equipe, né, que você tem. Jane, olha, olhando isso aí, mas nós temos um patrocinador oficial que é a Móveis Plaza. Confiou no nosso trabalho, nesse projeto. E ela quer saber, Jane, você, na sua escola, tem projetos? Como que funciona às vezes? Pode me falar se há algum projeto na sua escola? Sim, existem vários projetos ligados pela Secretaria de Educação e outros que a gente busca parceria, né, e pede autorização para ser realizado, né? Nós temos o projeto Judô, que não é pelo Estado, é uma parceria, o Caminho Suave pelo judiciário, né? Sim. E assim como tantos outros que a gente faz dentro da escola, porque até a gente precisa desses projetos, porque o nosso aluno ele tem que ser o protagonismo do seu conhecimento, da sua história. Olha que legal, entendi. Entende? Nós temos um projeto também, desde 2017, com a Universidade Federal de Dourados, né, o FGD, na pessoa do professor doutor Washington, sobre educação especial. Olha. A gente, nesse projeto a gente trabalha professores, né, dentro da educação especial. Ele leva os seus mestrandos, enfim, né, para fazerem pesquisas na escola, seus estágios dentro da escola, e na contrapartida, como ele é um especialista em educação especial no campo, que tem essa especificidade. Então, a gente trabalha com a equipe, né? E como a equipe, às vezes, muda professores, então essa consistência do projeto ele tem que ser muito... longo mesmo, né? Você tem que pedir sempre um reforço pro Washington. Só para eu entender, esse projeto, e quem está nos acompanhando, eles vêm e dão uma formação para a sua equipe? Para os professores, exatamente. Olha. Dentro de um trabalho colaborativo na educação especial. Em relação a isso, e devido a esse trabalho já de longa data, lá desde 2017, né, nós recebemos um convite, né, por parte da Universidade Federal de Goiás, que são parceiros do MEC, né, para a realização de um documentário. Olha. Práticas da educação especial, né, da educação especial exitosas. Práticas que funcionam. E a gente vai virar um documentário, já estão por terminar, já foi gravado isso lá perto do meio do ano, mês de maio, mais ou menos. Uma equipe veio de lá, gravou com professores, com alunos, com pais da educação especial, né, conosco. E por que na Escola Saldanha Derzi, esse trabalho colaborativo entre professores de apoio, sala de recurso e os professores das disciplinas está caminhando, está funcionando? O que a gente vem fazendo, né? Isso que eu queria saber. Que ações são essas? Primeiro eu digo que são essas formações, Lourdes, porque a educação especial, ela caiu para as escolas comuns como um paraquedas. Verdade. E isso sempre me incomodou, sabe? Eu já promovia para as nossas formações de professores alguns especialistas em educação especial, essa ida até a escola, conversar com esses professores, dar esse amparo. Porque não é fácil, né, Jana? Não é. E a partir de 2017, então, com o professor Washington, né, a coisa começou a caminhar, nós começamos, que justamente o projeto dele é essa parceria, né, com os professores da sala comum, das disciplinas, com o professor de apoio e da sala de recurso, a multifuncional. Sim. Um trabalho colaborativo. Aí o termo já ajuda, né? O professor de apoio, juntamente com o professor das disciplinas, trabalhando junto em função daquele aluno com necessidade especial. E vamos mais além, Lourdes. Às vezes, nessa sala que tem 1 ou 2 alunos da educação especial, nós temos dentro da turma um que tem mais dificuldade, não é laudado, mas que tem dificuldade. Por que não
Já incluir esse aluno. É essa a educação inclusiva que a gente quer. É esse o trabalho que nós estamos fazendo na Escola Saldanha Derzi. Não é uma educação, não é somente trabalhar a educação especial, mas é uma educação inclusiva, que junta alunos especiais com os demais. A gente oportunizar a todos. Ô, Jane, mas você falando aí, nem todas as escolas têm esse projeto. Esse projeto é da escola. Essa parceria conosco. Com você. Mas assim, eu vejo que, de uma forma geral, a gente conversando com os demais diretores, as coisas vêm caminhando, né? Esse professor Washington, ele vem dando, às vezes, palestras até a nível de município, e a gente já pede a parceria com a Secretaria de Educação do município, para que a gente possa participar com os nossos professores juntos. Eu sou suspeita, né? Porque como ele vai na escola particular pra gente, né? Mas é ótimo. Eu falo que é um trabalho que está sendo reconhecido, é um trabalho difícil, viu? A inclusão... Nós não temos uma educação inclusiva 100%. Não. Porque nós estamos, assim, caminhando, trabalhando, estudando, mas com certeza a gente já caminhou muito. Porque fomos reconhecidos a nível nacional. Foram 10 escolas convidadas e Saldanha Derzi, Montese, município de Itaporã, estamos dentro. Aqui dentro do nosso município, quem está nos acompanhando é Itaporã, Mato Grosso do Sul. A escola Saldanha Derzi fica num distrito, né? E é um orgulho para nós aqui, então, ter a sua escola selecionada. E quando finalizar, a gente volta aqui para você falar para nós, para aqueles que estão nos seguindo. Vai ser público. Vai ser um longa-metragem, vai ser por episódios também, né? Esse documentário. E vai virar um curso para outros professores de como que essas escolas estão trabalhando e que está dando certo. Mas, para nossa surpresa, voltando um pouquinho atrás, o ano passado nós inscrevemos a nossa escola num projeto a nível nacional. Sim. Que foi a 5ª jornada da alimentação saudável. Olha. Nós chegamos até quase pertinho do final, não ganhamos, mas ficamos ali, próximo ali a nível nacional, né? Foi um trabalho realizado por 2 nutricionistas da Coordenadoria Regional de Dourados, né? Olha. Elas fizeram esse trabalho em conjunto conosco. E foi, assim, uma surpresa, porque esse ano me ligaram novamente do FNDE Brasília, dizendo que a nossa escola, dentre 4 escolas, nós estávamos sendo escolhida novamente para virar um estudo da alimentação saudável, que nós temos os projetos da educação do campo, que são Projeto Pomar, Projeto Horta, Projeto Plantas Medicinais, reaproveitamento de óleo vegetal, jardinagem, porque a nossa escola tem que estar mais bonita e agradável, sim. né? Então, foi uma surpresa, porque nós nem conseguimos chegar lá entre o 3º, 4º e 5º lugar, mas chegamos perto. E foram selecionadas 4 escolas a nível nacional. E a sua está lá? Está. E aí a gente já está começando, já fizemos várias reuniões. É a UFG novamente, porque que vai fazer a Universidade Federal de Goiás, que vai fazer, né, esse processo agora, né? Que a gente vai virar estudo também, práticas exitosas, né? Que dá certo para possíveis cursos relacionados à alimentação saudável. Isso é um orgulho, não é? Para uma gestora, para uma equipe, com certeza. Eu falo que a equipe ali é tudo. Sim. Porque eu sempre digo, sozinha eu não faço nada. Eu não gosto de grupo, eu gosto de equipe. Opa, isso aí é uma frase boa, né? Repete aí, diretora. Eu não gosto de grupo, eu gosto de equipe. Não existe matutino, vespertino e noturno. Existe a Escola Saldanha Derzi. Jane, é maravilhoso te ouvir. Eu até sou suspeita, né, Jane? Eu gostava de ficar vendo você dando uma aula e como gestora não tenho esse privilégio de estar lá no dia a dia. Mas sempre a gente está acompanhando, vendo o seu trabalho. Mas se você pudesse voltar atrás no tempo e dar um conselho para si mesmo como diretora, o que você diria? Olha, é uma pergunta difícil essa, hein, Lourdes? Porque, assim, defeitos a gente tem aos montes, né? Graças a Deus. Porque outra coisa que eu trabalho muito com a minha equipe, que é nos erros que nós aprendemos. Aquela pessoa que não erra, você desconfia. Tem alguma coisa? Então, porque quando você erra, você tem a oportunidade de crescer. Verdade. Então, se eu olhar para trás e ver os meus erros,
eu acho que talvez se eu não os tivesse, eu não teria aprendido tanto. Sim. Né? Então fica difícil mesmo eu responder essa pergunta dizendo se eu mudaria alguma coisa, né? Porque foi através deles que eu estou onde eu estou, né? E muito ainda para caminhar, né? A vida, ela é uma roda viva. Sim. Que você tem que estar sempre aprendendo, porque senão você morreu. Verdade. Ô, Jane, nosso papo está tão maravilhoso. Testemunhos, exemplos que sempre agregam. E você que está nos acompanhando até agora, dê o seu like e se inscreva no nosso canal, porque assim você vai estar ajudando todas as propostas, os testemunhos, as experiências chegar a mais pessoas. Conto com você. Dê o seu like aí e se inscreva. Jane, mudando um pouquinho o nosso cenário, você é uma mulher multifuncional. Nós sabemos que você é presidente do Rotary Club aqui de Itaporã, né? Você sai da escola, essas duas atividades, né? Como gestora de uma unidade educacional e agora presidente de uma instituição como o Rotary, essas duas atividades se agregam, uma ajuda a outra, ou dá mais trabalho? Como que você vê, como que você faz com essas duas atividades que você, entre outras, mas especificamente essas duas, Jane? Ô Lourdes, essas duas atividades se conversam sim, porque a gente tem que fazer aquela ação social, né? Sim. E no nosso trabalho, enquanto educação, a gente faz esse trabalho social, a escola precisa fazer esse trabalho social, senão ela não é escola. Nós temos a nossa comunidade interna e a nossa comunidade externa. Sim. Né? Enquanto escola, a gente está sempre atenta às necessidades educacional, mas também de vida do nosso aluno e dos nossos pais e, de uma forma geral, dos nossos funcionários administrativos, dos professores, da nossa própria equipe. E o Rotary, ele também, né, tem esse caráter, né, de servir. Verdade. Então, isso é maravilhoso. Eu me sinto, assim, privilegiada em poder estar numa instituição como Rotary, reconhecido mundialmente, uma instituição 100%, né, de ética, enfim, falar de Rotary é você falar de uma coisa maravilhosa, dar de si sem pensar em si. Olha que coisa maravilhosa. Verdade. Então, eu acho que nessa nossa vida, a gente tem tanto, né, Lourdes? Verdade. Pelas minhas falas anteriores, por tudo que eu passei com a minha filha, né? Sim. Olha que maravilha, olha onde nós estamos, olha onde a minha filha está. Então, nós temos que nos doar, nós temos que fazer algo por alguém, mas não que isso seja um peso. Senão não seria legal. Eu achei interessante você falar isso aí, até porque fui presidente do Rotary também, mas nessa sua fala, Jane, e como presidente, mas eu quero que você fale, como se faz para chegar a ser presidente? Qual é o processo? Eu acredito que seja bastante interessante para quem nos acompanha. E outra coisa também dizer, Jane, a diferenciação, né, Casa de Amizade e Rotary, como nós mulheres estamos lá. Fala um pouquinho. Primeiro, vamos falar então dessa questão nossa, de mulher, né, enquanto mulher estar no Rotary e não na Casa da Amizade. Porque até, vamos colocar aí algum tempo, né, Rotary era só para o homem. Sim. Era estritamente uma instituição masculina. Enquanto que a Casa da Mulher, feminina. Né? Hoje, com os avanços da sociedade, eu acho que ainda falta muito por Rotary. A gente sabe que existe algumas cidades, alguns Rotarys, né, que ainda não tem mulher dentro. Não aceita, né? Exatamente. Mas nós temos que valorizar e parabenizar os Rotarys que têm mulheres e as casas da amizade que têm os homens. Então, né, tem casa da amizade. Que tem os homens. Eu falo que isso agrega. Verdade. Sabe? Nós estamos lá, pouquíssimas mulheres, somos em 4, né? Em 4 mulheres. Com 21 rotarianos homens. Mas eu vou dar um testemunho. Poxa, nós somos em 4 ou 3? 3, né? Tem a Marley, tem a nossa Rose, eu e você. A verdade é somos em 4. Nós somos em 4. Em 4. Mas eu quero te dar um testemunho aqui, que é o mesmo testemunho, eu tenho certeza que é o seu.
Quando eu fui chamada para entrar no Rotary, meu esposo já havia chamado há muitos anos, mais de 20 anos, mas nunca ele pôde, né, entrar, e acabou que depois veio esse convite para mim e aceitei. Não pensei muito, não. Jane, porque aqui no meu coração bateu um sim. Eu sou muito decisiva em relação a certas coisas, sabe? Sempre fui assim. Se aqui dentro bateu algo legal, bacana, sabe? Se sentir bem, ponto. Eu vou. Mas é lógico, comuniquei o Isaías. A Andréia foi chamada na mesma época que eu, também foi aprovada, né? Porque existe uma aprovação por antecedência do Rotary pra gente poder, dos associados do Rotary, para poder a gente ser chamado e escolhido, né? Vamos dizer assim. Mas ela dá até hoje, né? Aulas à noite. Então, se ela fosse participar, não daria questão de trabalho profissional. Mas eu aceitei, né, Lourdes? Que bom. E até dizendo para aqueles que estão nos seguindo, você que de repente tem aí na sua cidade o Rotary, sempre às vezes, que nem a Jane disse, Rotary, homens, Casa da Amizade, as esposas dos rotarianos. Mas as Casas da Amizade também pode ter convidadas sem o marido estar no Rotary, né? E o Rotary pode ter mulher. Então, existem mulheres rotarianas, como é o caso da nossa convidada Jane. Jane, tem desafios por ser mulher ali, não só pelo fato de ser mulher, mas o fato de estar presidindo uma instituição desse porte, tem desafios? Eu ia falar que eu ia dar um testemunho, né? Sim. A única coisa que me preocupou, assim, falei, nossa, uma instituição de praticamente quase 50 anos na época. Sim. Que hoje já estamos com 51, né? Aqui na nossa 50 anos, quase 50, praticamente pouquíssimas mulheres, homens experientes, rotarianos há quanto tempo, fundadores como o nosso companheiro governador José Caldeirão. Eu falei assim, bom, eu vou com a seguinte opinião, eu vou lá para aprender e para ajudar e para compartilhar, para ser mais. Sim. Né? E assim eu fui. Chegando lá, eu falo nós, porque eu sei que você também, fomos tão bem recebidas. Verdade. Que eu me senti em casa muito rapidinho. Com certeza. E aí, quando eu fui eleita, vou falar especialmente, né, 2 anos antes de eu assumir a presidência, já haviam me escolhido para assumir a presidência 24, 25. Me pegou de surpresa. Acho que eles usei a tribuna e disse assim: meu pai me ensinou uma coisa, que é melhor você se arrepender de ter feito do que de não ter feito. Então, eu aceito. Só que assim, lógico, mexe com a nossa estrutura. Sim. A partir daí, eu fiquei muito mais próxima do Rotary ainda, porque eu queria aprender muito mais rápido. Assumi secretaria, né? Fui convidada, assumi. Assim, para me inteirar um pouco mais, Lourdes, mas ainda aprendo muito. E eu vou ter muitos anos de aprendizagem dentro do Rotary. Que maravilha. É maravilhoso mesmo. Você sente, assim, dentro de você, no seu trabalho, que mudou em algumas fases, pelo fato de você estar presidente do Rotary, trouxe alguma... Com certeza, com certeza. Quando você está dentro de uma instituição como o Rotary, que tudo que você faz ali, você trabalha, vamos falar aquela palavra, aquela frase bem clássica, você paga para trabalhar. Sim, né? Lá é. E você está ajudando pessoas, né? Acho que até é interessante, Jana, você falar que a gente tem, né? A gente contribui. Sim, a gente tem que contribuir não só com o clube, mas com a Fundação Rotária, para que tudo isso possa retornar como projetos. Porque projetos custam caro. Sim. Projetos, né, não é barato. E hoje, né, Lourdes, começou lá no seu mandato e foi aprovado agora um projeto global para a PAI. Maravilhoso. Né? Um aparelho maravilhoso que vai ser adquirido, mais de R$200 mil. Sim. Então, esse é o nosso trabalho. É ajudar quem precisa, né? E aquela questão lá
atrás, quando você me perguntou de pessoas que não têm condições para um tratamento. Sim. Isso me deixa muito feliz, muito, Lourdes, e emocionada. Hoje eu poder ajudar pessoas, talvez não naquela intolerância ao glúten, mas num problema de caminhar, num problema ou qualquer outra enfermidade. E através do Rotary, nós proporcionarmos uma condição melhor de vida para pessoas. Estender a mão, às vezes, naquela hora mesmo. Né? Eu precisei disso. Então, a gente também tem que ter esse reconhecimento, esse agradecimento. E eu vejo que através do Rotary e também dentro da minha profissão ali na escola, eu busco colocar isso em prática, não para ser melhor que ninguém, mas por um agradecimento pessoal a Deus, né, por ter sempre me amparado nas minhas dificuldades física e emocionais. Verdade. Também. Ô, Jane, você até falou agora há pouquinho, mas é bom para aqueles que estão nos seguindo nesse lema, dar de si antes de pensar em si. Fala um pouquinho sobre isso aí, Jane. Porque quando a gente trabalha numa instituição como o Rotary, você primeiro vai beneficiar quem realmente precisa, né? Você vai se colocar em segundo plano. Porém, você também tem que se valorizar, se cuidar, porque quando você está bem, Lourdes, você consegue ajudar muito mais pessoas. Verdade. Então, isso também é importante, o Rotary cuida muito disso em seus associados também. Então, para mim, é espetacular, eu acho isso maravilhoso, poder fazer isso, sabe, até quando Deus me permitir. Sim. E eu quero, né, continuar, porque eu acho que a gratidão na vida da gente é muito importante. Ô, Jane, ser presidente do Rotary, nós sabemos, é uma posição de grande responsabilidade e influência também. Você lidera, está numa instituição, como você disse agora há pouco, internacional. E qual foi o aprendizado que você fala, depois que eu entrei aqui, me deu esse aprendizado? Qual seria, Jane? É a liderança, né? Você tá numa liderança aí há quanto tempo, você entra em outra, você vê que você não sabe nada, né? Que você tem muito mais a aprender. Porque eu falo assim, que a democracia, o escutar, né? Trabalhar em equipe, ele é muito importante. Nem sempre são iguais em todos os lugares. Então, o Rotary, eu já vim aprendendo com o seu mandato. Obrigada. Com os mandatos anteriores, a gente já vai observando, a gente vai, né, tirando dúvidas, né? Então, eu tive muito essa ajuda por sua parte, a parte dos demais presidentes, né? Enfim, então, isso me trouxe uma confiança maior para assumir essa posição enquanto presidente de Rotary, que eu sei que é uma instituição, né, maravilhosa e que a gente tem que zelar. Verdade. Pelo funcionamento dele, pela ética dessa instituição. Enfim, então isso acarreta responsabilidade? Sim. Acarreta. Mas quando a gente assume tudo, né? A gente assume os bons momentos, os maus momentos, mas é aí que você fala, é aí que eu aprendo. Eu estou aqui pensando, Jane, e nós tivemos a felicidade de ter o mesmo padrinho, né? Verdade. Foi aquele que nos chamou, até vale a pena ressaltar, né? Obrigada, Ergemiro, por ter nos convidado. Estamos aí dando frutos. Ô, Jane, nós estamos assim quase encerrando o nosso bate-papo, que está muito bom, né? Dizer assim para você que tudo que você disse, a sua experiência de vida, a sua experiência profissional como mãe, como diretora, gestora, né? É maravilhoso e nos motiva. Eu falo para mim que você é uma pessoa que me inspira muito, te admiro muito. E eu queria que você, agora, olhando a sua trajetória, né, educadora, mãe, presidente do Rotary, que mensagem você deixaria para os nossos seguidores? Olha, assim, falando de coração aberto, né? A gente está aí à frente de algumas instituições profissionalmente, enquanto Rotary, outras mais, Sindicato Rural e assim, né, a PAI também, a família, porque a gente sabe que, né, o pai, a mãe, enquanto filho você acaba também, né, depois de uma certa idade, os pais estão sobre as nossas responsabilidades, graças a Deus, né, que a gente só tem que agradecer. Então, assim, gente,
Não sou perfeita e você também não é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente aprende a cada dia mais. E esse aprendizado que é o mais importante. Se você fecha os olhos para os seus erros e não aprende com eles, os erros não valeram a pena. A partir do momento que você erra e você aprende com o seu erro, aí sim valeu a pena o seu erro, porque você cresceu enquanto pessoa. Mas, acima de qualquer coisa, coloque Deus no seu coração, Deus à frente de tudo e de todos. Eu tenho certeza que todos os abismos, todas as barreiras, as dificuldades, nós vamos conseguir transpor. E o que é mais importante, lá no final, só agradecer. Porque o agradecimento é a nossa conquista, porque sabemos que chegamos lá. No episódio de hoje, nós tivemos a honra, eu digo honra mesmo, de conversar com a Janimara, uma mulher extraordinária, que equilibra diversos papéis com graça e resiliência. Como professora, como diretora, como presidente do Rotary, como mãe de uma jovem, né, com problema celíaca, Janimara é um exemplo vivo que é possível enfrentar e superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. E eu quero dizer mais ainda, cada um de nós carrega fardos únicos, mas é a nossa atitude diante deles que determina a nossa trajetória. A história da Janimara nos mostra que com dedicação, com amor e fé, somos capazes de transformar dificuldades em conquistas. Que essa conversa que nós tivemos possa inspirar todos vocês a persistirem. Não importa quão sejam as dificuldades e que possam parecer difíceis, obstáculos, mas eu quero dizer ainda, acreditem sempre na sua capacidade de vencer e na força que reside dentro de cada um de vocês. Com fé, perseverança, nós podemos alcançar muitas vezes aquilo que nos diz que é impossível. Mas amor, paciência, resiliência, educação, formação, a gente pode chegar lá aonde quisermos. Então, eu quero dizer para você, vamos seguir ajudando uns aos outros e celebrando cada pequena vitória ao longo do nosso caminho. E por fim, eu quero dizer, essa jornada que vamos compartilhando um com os outros é que faz a nossa trajetória ser mais leve em momentos de dificuldades, mas serve de aprendizado. Continue nos acompanhando, porque sempre vamos trazer pessoas que nos inspirem. A vocês que nos acompanharam até agora, vai o meu agradecimento muito especial. E quero agradecer também a minha equipe, que se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Nossos patrocinadores também, de um modo especial, o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. Tudo de móveis, eletrodoméstico, a sua casa vai ficar mais bonita você visitando a Móveis Plaza. Janimara, muito obrigada pela sua presença. Hora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.